Salve corredores! Eu encontrei o tênis que eu mais gosto da Skechers e a partir de agora você acompanha no Testamos de hoje todas as minhas impressões sobre o Go Run Ride 3, tênis diferente que a Skechers coloca no mercado para atender os corredores que querem pisar com meio pé, mas que queriam um pouquinho mais de suporte do que os minimalistas tradicionais. Certo? Não saia daí, está começando mais um Testamos, hoje é sexta. Você vai conhecer tudo sobre o Go Run Ride 3. Bom, gente, quando eu recebi esse tênis aqui do Rafael lá da Skechers, primeira olhada para ele eu já percebi que se tratava de um calçado diferente. Você vê que ele tem um solado bem mais grosso do que a maioria dos calçados da Skechers. Eu logo pensei assim, lá vem um tênis na onda do maximalismo. Não conhecia o Ride 3, que é esse tênis aqui. Quando eu olhei o solado, essa é a primeira impressão que veio à cabeça. Pô, o maximalismo está em alta, né? O pessoal da Roca ganhando mercado, outros calçados como os calçados de foam da New Balance, com aquele solado super grosso. Imaginei que esse era esse calçado a proposta da Skechers para chegar nessa fatia de mercado. Mas eu logo coloquei a mão e vi que esse tênis não tem nada a ver com maximalismo. É um calçado que tem bastante borracha de suporte no meu pé, mas é um calçado de 4 mm de drop. E aí eu fiquei super afim de botar ele no pé e sair para o meu trote para entender um pouco mais sobre esse tênis. E o resultado foi que esse é o calçado que eu mais gosto da Skechers. E a gente vai falar a partir de agora um pouquinho sobre ele para eu tentar explicar para vocês por que eu gostei desse tênis e por que ele atende a mais corredores do que os outros modelos que a Skechers tem no mercado. Certo? Primeira coisa, vamos falar, antes de chegar no ponto principal, que é a parte do solado, vamos falar um pouquinho sobre o cabedal. A primeira coisa, esse tênis tem aquela malha entrelaçada que é o que eles chamam de four-way. Ele é um ponto de malha que ele é respirável, mas ele te dá uma durabilidade mais interessante. A maioria dos calçados que tem uma malha mais intrínseca, um mesh com uma malha mais fechada, acaba abafando a respiração do tênis. Esse tênis não. Esse tênis ele tem uma malha bastante fechada, mas ele te dá uma respiração. A parte do meio pé, ele continua com a tecnologia desse cabedal four-way, mas na parte do meio pé ele tem uma telinha por cima e algumas linhas de suporte, que é algo que faltava no Go Run, que era um dos tênis também da Skechers que eu gostava, mas ele era muito frágil em relação ao suporte. Eu continuo achando ele muito frágil em relação ao suporte. Então, para a pessoa que estava buscando um calçado com um drop menor, com mais flexibilidade, que é a que se propõe os calçados da Skechers, uma transição de um calçado tradicional para um Go Run era uma transição um pouquinho dura demais. Ainda continuava sendo uma das mais sutis do mercado, porque se você for pensar, fora o Go Run, existem poucos calçados com 4 mm de drop e que te ofereçam aí uma flexibilidade diferente para fazer essa adaptação para o M-Strike, né, para a pesada do meio pé. E esse calçado aqui, ele consegue te dar mais suporte do que o Go Run, ele tem esse material que dá mais suporte no meio pé, que sobe na linha do cadarço, na parte da frente, e ele tem um suporte mais proeminente na parte de trás, o que facilita a sua pisada a se adaptar, te dá um pouquinho mais de suporte do que te dava o Go Run. A sensação do Go Run no pé é aquela sensação que você tem um solado bacana, que te dá uma segurança, faz um amortecimento legal, mas a parte do cabedal era muito fina e muito frágil. No Go Run Ride, que é esse tênis aqui, ele te dá te abraça o pé com mais conforto, te dá mais conforto na parte interna e te dá mais suporte, principalmente para você fazer a sua transição de um calçado mais tradicional para um calçado reduzido, que é esse calçado aqui. Bom, como classificar um calçado reduzido? A gente sempre fala sobre isso. São calçados que têm mais flexibilidade, como esse, que o drop não supera 4 mm, que tem a forma larga. Esse tênis tem uma forma super larga e apesar de ter a forma larga, ele não se transforma num tênis esgarçado, a boca do tênis não abre. Ele é um calçado que tem um limite de peso que fica no máximo em 230, 240 gramas, que é o caso desse tênis, tem 238 gramas. É um calçado que não é dos mais leves em se tratando de calçados reduzidos, mas ele consegue sim ter um resultado bacana de peso, 240 gramas, muito por conta do solado Resalite, que apesar de ser espesso nesse tênis, de ter você tem bastante solado, ele continua sendo um solado leve, porque essa tecnologia Resalite é super aerada, super sensível, talvez a mais leve do mercado do ponto de vista de peso, de borracha, de amortecimento. É uma das que eu mais gosto, sempre falo isso aqui, mas faltava para os calçados da Skechers um calçado com
o tamanho do suporte, o nível de suporte que o Ride 3 pode proporcionar. Então, gostei demais desse tênis. Vamos lá, vamos continuar falando. Esse tênis tem aquela palmilha, que já é tradicional na Skechers, que você pode retirar e correr sem, porque ele tem uma forração super competente, super confortável. E muitos dos tênis da Skechers que eu recebo, eu acabo correndo sem a palmilha, porque ele diminui ainda mais o drop. Se você quiser mais drop, você usa a palmilha. Se você quiser menos drop, você retira a palmilha. Esse é um calçado de 4 mm de drop, mas que te dá uma rodagem com conforto acima da média. Porque apesar de ter 4 mm, ele tem uma espessura muito grande na parte do solado. E ele tem a largura do solado também acompanha. Então, você tem uma espessura, ele é alto aqui, ele te dá um conforto, apesar de só 4 mm de drop, ele te dá um conforto bacana e ele também é wide, ele também é largo aqui na parte de baixo e te dá estabilidade, inviabiliza que você pise de mais para fora ou de mais para dentro. É um tênis de pisada neutra, mas ele também serve para quem tem leves pronações ou leves supinadas, certo? Vamos aos pontos positivos e negativos do Skechers Go Run Ride número 3. Ponto negativo, o único, sempre a gente quando fala desses calçados, eu sempre posiciono a Skechers como um dos calçados mais versáteis, mais bacanas para quem está fazendo a transição para pisada com meio pé. Ele tem aquela tecnologia M-Strike que eu gosto demais, que ajuda você a pisar com meio pé, te ajuda a fazer a transição de um calçado mais tradicional para um calçado mais minimalista. Mas esse calçado, muito por conta da tecnologia Resalite, que é aquele solado mais sensível, ele não é tão durável. O preço do tênis também acompanha essa falta de durabilidade. Estamos falando de um calçado de R$ 299. É um valor abaixo da média de mercado. Mas ele condiz com a estrutura do tênis, que apesar de ser super confortável, te dá um pouco mais suporte que o Go Run, não é um calçado dos mais duráveis. Então, para mim, esse é o ponto negativo do Skechers Go Run Ride. É um calçado que vai durar menos, ele vai durar entre 400 e 450 km, não é um tênis para 700 km, como a maioria dos tênis de rodagem e amortecimento que estão no mercado, certo? Vamos falar agora dos pontos positivos do Skechers Go Run Ride número 3. Bom, o primeiro ponto positivo é o reposicionamento da tecnologia Go Impulse. Eu já falei sobre essa tecnologia quando eu fiz o review do MEB, do Go MEB, que é o tênis desenvolvido pelo Meb Keflezighi, ganhador da Maratona de Boston em 2014. Ele fez o Go MEB nos moldes do tênis que ele sonhou para ele. E ele fez, a Skechers posicionou aquela tecnologia Go Impulse, que são aquelas borrachas injetadas com maior densidade, que servem para te dar um pouco mais de sustentação e maior durabilidade para o seu tênis. No Go MEB e no Go Run, eles tinham um reposicionamento X. No Skechers Go Run Ride 3, ela ficou mais igualitária. Você vê, tem 2 pontos aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Quando eu fiz o review do Skechers Go Run no Go MEB, eu falei que o posicionamento da tecnologia Go Impulse, ela era um ponto negativo, porque ela não favorecia a maioria dos corredores. Cada corredor pisa de um jeito. Então, você vai entrar com o pé um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro. Então, a tecnologia Go Impulse, no posicionamento que ela existia antes, não era abrangente para todos os corredores. Nesse reposicionamento, ela melhorou. Mesmo assim, esses pontinhos da tecnologia Go Impulse não é o ideal para te dar o suporte. Você sente a diferença de densidade entre um ponto de borracha injetada e um ponto onde você só tem o Resalite. Mas mesmo assim, eu considero um ponto positivo esse reposicionamento porque ele ficou mais igualitário. Então favorece o corredor que tem pisada regular. Está mais fácil de você acertar na sua aterrissagem com esse modelo do que estava com os modelos anteriores reposicionados com a tecnologia Go Impulse, certo? O segundo ponto positivo desse tênis é a estabilidade. É o que faltava no Go Run. O Go Run é um dos tênis que eu mais gosto do mercado, sempre indico para muitas pessoas, as pessoas que me mandam e-mail, me ligam perguntando que querem um tênis para pisada de meio pé. A Skechers, ela pensa 100% nisso, ela tem aquela tecnologia M-Strike que é para isso mesmo, que é para você que quer pisar com meio pé. Mas o Go Run, ele era um tênis com pouco suporte. Então, para quem não está acostumado a tênis com pouco suporte, ele era um pouco frágil demais. O Go Run Ride 3 é um tênis que abraça o seu pé, te dá mais estabilidade, te dá mais suporte, vai te dar uma rodagem mais segura e tem 4 mm de drop, que é aquilo que você queria em cima de uma tecnologia M-Strike e de um tênis com 238 gramas, certo?
Bom, gente, esse aqui foi o Go Run Ride 3, um tênis que eu gostei demais, estou correndo bastante com ele, principalmente quando eu corro treinos curtos, treinos de qualidade, aquele treino de esteira, ou então aquele treino de pista, ou então quando eu vou rodar 8, 10 km na rua. Esse tênis, ele cai como uma luva para mim, eu espero que vocês gostem, é um tênis muito bacana. É um pouquinho mais estável, tem mais suporte que o Go Run e pode ser o seu parceiro na transição de passada, se você está fazendo a transição de uma passada com calcanhar para uma passada com o meio pé. Repetindo, é um tênis que está no mercado pelo valor de R$ 299, tem 4 mm de drop, pesa 238 gramas, Skechers Go Run Ride 3, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais testamos, um grande abraço para você, até a próxima, tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!